Oi, meu nome é Lorena. Hoje eu tô aqui representando a RTA e vou mostrar para vocês um projeto de recuperação ambiental que estamos fazendo em parceria com o Senai. Sorocaba é uma das cidades que mais cresce no estado. Possui economia pujante e muitas indústrias. O Senai tem feito parte dessa história, fornecendo ensino profissionalizante gratuito e de muita qualidade por mais de 50 anos em sua antiga escola, no Jardim Santa Rosália. Com o desenvolvimento da cidade, principalmente no setor automotivo, o Senai resolveu construir uma nova escola, mais moderna e com mais espaço para formar mais profissionais. Para construir a nova escola, foi necessário remover 49 árvores isoladas. E para compensar esta perda, foi assinado um termo de compensação ambiental com a Prefeitura Municipal. E o que seria essa compensação ambiental? Por muitos anos e até hoje, o ser humano destrói mais do que constrói em prol da natureza. Para compensar essas perdas, foram criados mecanismos de compensação ambiental, legislações que tentam garantir que novos empreendedores, grandes ou pequenos, pessoas físicas ou jurídicas, sejam responsáveis por minimizar os impactos ambientais decorrentes de suas obras. Na prática, o objetivo é devolver o que foi retirado da natureza com um certo bônus para ela. Afinal, o débito com o meio ambiente é muito grande. Para cada árvore retirada, novas 29 árvores precisam ser plantadas. A exigência legal é uma luz, uma ideia que clama: vale a pena cortar árvores? As empresas responsáveis, como é o caso do Senai e da RTA, estão fazendo a sua parte para construir escolas e garantir a manutenção e a preservação do meio ambiente. A compensação ambiental foi acordada, sendo escolhida uma área municipal degradada, relativamente próximo da nova escola do Senai, no bairro do Cajuru, com cerca de 7.650 metros quadrados, quase 1 hectare. Em 2013, foi realizado o primeiro plantio de 1.274 mudas nativas. Por motivo desconhecido, natural ou criminoso, a área verde sofreu um incêndio em meados de 2015, prejudicou a evolução do plantio e isso fez com que boa parte das mudas não evoluísse para a idade adulta. Em 2018, foi feita uma avaliação da área e constatou-se que a natureza não foi capaz de superar o acidente em 2015. O Senai e a Prefeitura acordaram de fazer um segundo plantio para atender o compromisso inicial. E aí entra a RTA, para fazer o trabalho e garantir que a área esteja vegetada, com muita vida, com muito verde, até o início de 2023. O trabalho está só começando. Para o plantio, as espécies foram escolhidas com base em tais documentos: a lista de espécies indicadas para o plantio, um projeto de plantio do Senai de 2012, a lista de espécies indicadas para a restauração ecológica no estado de São Paulo, específico para a região central, onde está inserido Sorocaba, a lista disponível no site Reflora, Flora do Brasil de 2020 e a coleção de árvores brasileiras de 2016. Alguns exemplos de espécies selecionadas foram angico branco, aroeira preta, sibipiruna, pau-ferro, jequitibá branco. Agora vamos ver todas as etapas de execução deste plantio. As atividades de cercamento, preparo do solo e plantio de mudas ocorreram no período de 26 de janeiro a 16 de fevereiro de 2020, e o detalhamento de cada etapa vai ser mostrado na sequência. O cercamento da área foi realizado a partir da instalação de uma cerca de arame farpado com 560 metros de comprimento. O acesso à área pode ser feito, se autorizado, por meio de uma porteira instalada no local. Em seguida, foi realizada a roçagem e a subsolagem do solo. O local de plantio foi inteiramente roçado manualmente, como mostram as figuras, e a subsolagem foi realizada para a descompactação do solo, favorecendo o plantio. A marcação das covas foi realizada obedecendo o distanciamento de 3 metros por 2 metros entre elas e com dimensões aproximadas de altura, largura e profundidade aproximadas de 0,60 metros. A terra removida da cova foi misturada com adubo e corretivo de solo, para posterior recolocação no momento do plantio. Foi realizado o coroamento com 50 centímetros de raio ao redor das mudas, para evitar a competição com espécies invasoras que poderiam prejudicar o desenvolvimento das mesmas. Foi realizado o plantio de mudas de espécies nativas da região com 1 metro de altura.
Ao todo, foram plantadas 50 espécies diferentes, sendo 19 espécies pioneiras, 12 espécies secundárias iniciais, 12 espécies secundárias tardias e 9 espécies clímax. Essas categorias de espécies, elas seguem a teoria da sucessão ecológica. Assim, as espécies pioneiras são as primeiras a se estabelecerem. Elas apresentam pequenas dimensões, rápido desenvolvimento e pouca exigência de solo e energia. As espécies secundárias iniciais, elas apresentam rápido crescimento vegetativo, convivem com as pioneiras nas fases iniciais da sucessão, apresentam exigência intermediária de luz. As espécies secundárias tardias são intermediárias na cadeia de sucessão. São tolerantes à sombra no estágio juvenil e são melhores competidoras, apresentando um porte maior. As espécies clímax correspondem ao último estágio de sucessão ecológica. É um estágio já bastante complexo e estável. As espécies dessa fase são mais exigentes e permanecem durante muito tempo no local, ou seja, são resistentes a diversos fatores climáticos e de impactos antrópicos. As mudas foram plantadas seguindo o esquema do projeto de plantio apresentado pelo Senai, considerando a sequência de classe sucessional indicada, como mostra o quadro, ou seja, P de espécies pioneiras, S de secundária inicial, T de secundária tardia e C de espécies clímax. Ao todo, foram plantadas 1.220 mudas no período de 3 a 16 de fevereiro de 2020, considerando a existência de 54 mudas que sobreviveram do plantio anterior, totalizando então 1.274 mudas plantadas na área. Após o plantio e o fechamento das covas, foi realizada a adubação de cobertura, com a finalidade de garantir um bom desenvolvimento das mudas. A aplicação foi feita a uma distância de 20 centímetros de cada exemplar, a montante da muda. Todas as mudas foram tuturadas com estacas de bambu. Essas estacas de bambu, elas auxiliam que a muda não se quebre, não seja danificada. Assim, as mudas foram amarradas à estaca com barbante em uma forma de 8. Em relação à irrigação, o plantio foi realizado durante o período chuvoso na região, correspondente aos primeiros meses do ano. Dessa maneira, o solo estava úmido, o que favorece bastante o estabelecimento das mudas. O combate à formiga cortadeira foi realizado no momento do plantio. Entretanto, será sempre importante vistoriar a área para combater esses insetos que podem danificar as mudas. A manutenção do plantio corresponde ao seu monitoramento periódico, ou seja, são vistorias mensais para avaliação das mudas, de forma a identificar a necessidade de adubação e replantio, ou mesmo para identificar a necessidade da execução de medidas de controle de formigas, ervas daninhas, animais, lixo e outros fatores prejudiciais para o crescimento das nossas plantas. Sendo assim, durante o período de manutenção, deverão ser realizadas as seguintes atividades: a roçagem, que ocorrerá a cada 180 dias ou com menor frequência, desde que verificada a necessidade. Coroamento manual ao redor da muda deverá ser mantido a cada 90 dias ou com menor frequência, desde que verificada sua necessidade. O replantio de mudas mortas ou danificadas ocorrerá prioritariamente no período de 60 dias após o plantio e durante todo o período de monitoramento. A adubação de cobertura ocorrerá 60 dias após a realização do plantio e trimestralmente. O combate à formiga será feita através de vistorias mensais no local de plantio, verificando a ocorrência de novos ninhos. Para o reparo de tutores, a área será vistoriada mensalmente, a fim de verificar a necessidade de reparo ou substituição deles. A irrigação ocorrerá uma vez por mês ou sempre que necessário, até o estabelecimento das mudas durante o período de manutenção. E o aceiro será mantido nos limites da área de plantio durante todo o período de monitoramento. E como você pode ajudar para que o plantio continue firme até 2023? É muito simples. Compartilhe este vídeo para mostrar a importância do trabalho que está sendo realizado. Nisso, você estará ajudando a conscientização de toda uma comunidade e auxiliando na manutenção da área verde do Cajuru. Se você mora próximo ou conhece alguém que more próximo da área, encaminhe o vídeo. A comunidade pode contribuir ajudando na zeladoria da área e como bônus ganha a beleza das árvores, o canto dos pássaros e uma melhora na qualidade do ar. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e de saber que o Senai está sendo ambientalmente responsável, ampliando as áreas verdes do município.
Além de saber que a RTA será parceira do Senai nessa nova empreitada, olhando com carinho, tendo cuidado com as mudas plantadas, que um dia se tornarão árvores, irão trazer mais vida e mais beleza para a cidade de Sorocaba. Muito obrigada!